dia, queridos irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá. Aqui estamos neste domingo, Dia dos Pais. Quero parabenizar todos os pais da nossa igreja, os amigos que nos acompanham. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, te dê condições, te dê estrutura para você conduzir a sua família, os seus filhos, e que você possa realmente sentir a presença do Senhor no seu papel de pai e na sua vida. Que Deus te abençoe ricamente, meu irmão. Bom, vamos começar um culto. Que Deus nos abençoe neste momento, onde vamos estudar a palavra de Deus. Quero lembrar que hoje, justamente por ser o Dia dos Pais, nós não teremos o estudo dos dons às 16h30, mas estaremos reunidos às 18 horas para o nosso culto presencial. Tem sido muito bom nós estarmos na casa, ali na nossa casa. Que Deus abençoe você, que você sinta a vontade, o desejo de estar conosco. Nós cantamos os cânticos, nós oramos, nós ouvimos a mensagem e é sempre muito bom estarmos juntos. Que Deus abençoe, nos dê um bom culto e que muito em breve possamos estar todos juntos novamente. Um grande abraço. Bom dia a todos, irmãos da Igreja Moriá. Vamos para mais um devocional. A passagem que eu trouxe hoje está em João, capítulo 15, versículo 7, que diz assim: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Às vezes pensamos que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está cuidando de nós, porque pedimos as coisas e Ele não nos concede.
mas eu penso que é um momento para a gente refletir. Será que realmente estamos em Deus? Será que realmente estamos praticando aquilo que nós ouvimos? Será que a palavra dele realmente está em nós? Então, que nós possamos buscar estar mais em Deus, permanecer nele, ao seu lado, fazer da sua vontade a nossa. Que eu tenho certeza que quando nós buscarmos Deus com todo o nosso coração, tudo que nós precisamos, porque Deus é um Deus de detalhes e Ele conhece o nosso coração, conhece o nosso corpo, nossa alma. Então Ele sabe o que nós precisamos. Então tudo aquilo que nós precisamos, e se estivermos ao lado de Deus, cumprindo com a sua palavra, nos será concedido. Então vamos orar, irmãos? Querido Deus e Pai, graças te damos por mais um dia de vida e por nos permitir compartilhar a sua palavra com os irmãos. Obrigado, Senhor, por cuidar tão bem de nós e saber exatamente o que nós precisamos. Querido Pai, que o Senhor esteja conosco, nos protegendo e nos abençoando, e que possamos cada dia mais estar na sua presença e que a sua palavra se faça presente em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos, irmãos. Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei, resoluto, mas sumiço, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Olá, irmãos e amigos, bem-vindos a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Os personagens de hoje são de uma parábola de Jesus que foi intitulado O Filho Pródigo. Parábola é uma narração alegórica que se utiliza de situações do cotidiano da vida das pessoas. O Evangelho, através dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, registra mais de 40 parábolas de Jesus. Jesus recorria às parábolas para ensinar sobre o reino de Deus, para que as pessoas pudessem entender ou não. E você pode se questionar o que isso quer dizer, entender ou não. Apesar de Jesus fazer sinais e maravilhas,
a maioria das pessoas não acreditavam na mensagem dele, e muito menos que ele era o Filho de Deus. E essa incredulidade se dava principalmente entre os líderes da nação judaica, que estavam sempre à espreita, duvidando, criticando, buscando enredar Jesus para prendê-lo ou matá-lo. Jesus passou a utilizar as parábolas por dois motivos. O primeiro, para que aqueles que nele crescem pudessem entender mais e mais sobre o reino de Deus, de uma forma bem didática. E segundo, para manter a ignorância incrédula e pecaminosa daqueles que não crescem, daqueles que o buscam apenas pelos pães e peixes, pelos sinais e curas, ou apenas para testá-lo de alguma forma. Lucas 8:10 diz: Ele, Jesus, disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. As parábolas esclarecem os mistérios do reino para o povo de Deus e oculta para os de fora que não creem e não seguem a Jesus. Como diz o profeta Isaías no capítulo 6, sempre há juízo de Deus para aqueles que o rejeitam. Martinho Lutero disse que Deus é o Deus que se esconde e que se revela. O mundo não vê nem reconhece o reino de Deus, mas Deus se revela para o seu povo eleito, para os verdadeiros discípulos de Jesus que o reconhecem como Mestre, Senhor e Salvador. Em Lucas, no capítulo 15, para que os fariseus e mestres da lei entendessem ou não o amor de Deus Pai e sua graça, que se alegra por um pecador que se arrepende e volta para a casa do Pai, Jesus contou uma parábola 3 em 1. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido ou pródigo. Lucas relata que os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvirem Jesus. Mas é claro que entre eles lá estavam os fariseus e os mestres da lei para criticarem e questionarem Jesus por receber estas pessoas e por comer com elas. Jesus, ao ser criticado, conta: Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca sobre os ombros e vai para casa, reúne os amigos e vizinhos para alegrarem-se por ter encontrado a ovelha perdida? Jesus afirmou: da mesma forma, há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Jesus seguiu dizendo: ou qual a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas para comemorar? Jesus reafirma que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E finalizando, Jesus disse que um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai que queria sua parte na herança. E assim o pai fez, dividiu sua herança entre eles, os filhos. Passando um tempo, o filho mais novo juntou o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou todos os bens que tinha, vivendo de forma irresponsável. Quando gastou tudo e se viu sem nada, com fome e passando necessidade, foi empregar-se em um campo para cuidar de porcos. A fome era tanta que ele desejava comer até mesmo a comida que os porcos comiam. Ao se conscientizar de todas as suas atitudes e arrependendo-se, disse: os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. Voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu
e, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai nem o deixou terminar o discurso que ele havia preparado. Logo o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar a volta do filho mais novo. Mas quando o filho mais velho voltou do trabalho no campo, aproximando-se da casa, ouviu a música e a dança. Então perguntou a um dos empregados: O que está acontecendo? E a resposta foi: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho se encheu de ira e não quis nem sequer entrar na casa, na festa que o pai estava dando. Por conta disso, o pai saiu da festa e foi até ele e insistiu com ele. Mas o filho mais velho respondeu ao pai: Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas você nunca me deu um cabritinho sequer para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens, você mata um novilho gordo e faz festa. E o pai olha para ele com todo o amor e diz: Meu filho, tudo o que é meu é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. É incrível como os religiosos têm tanta dificuldade de entenderem o amor de Cristo pelos pecadores. Acredito que seja porque estes religiosos não se sentem miseráveis pecadores. E assim termina a parábola do filho pródigo. Em um primeiro momento, parece até não ter fim, parece inconclusiva, inacabada. Mas quando meditamos, é como se Jesus perguntasse aos fariseus e os escribas: agora entendem? Algumas ovelhas se perdem fora da casa. Algumas dracmas se perdem dentro da casa. Mas há alegria e festa sempre quando são encontrados. Não sabemos se os fariseus e os escribas foram comer com Jesus e os pecadores, depois de Jesus contar essa parábola. Mas a mesa estava posta e o convite estava feito. Vamos às lições que aprendemos com o filho mais novo, com o filho mais velho e com o pai. Primeira lição: com o filho mais novo, aprendemos que longe do pai somos completamente miseráveis. Os textos se encontram em Lucas, Salmo e alguns versículos e capítulos de João. Os de Lucas. Diz assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele, o filho mais novo, começou a passar necessidade. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? O texto em Salmos. Porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Os textos em João. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E o último texto: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu amei a expressão em Lucas 15, no versículo 17, caindo em si.
Cair em si é o melhor tombo que um indivíduo pode tomar. Porque o primeiro passo para o arrependimento é o reconhecimento dos próprios erros e pecados. O que fez esse filho mais novo voltar para casa e se reconciliar com o pai foi cair em si em arrependimento. Reconheceu que longe do pai somos completamente miseráveis. O psicólogo humanista Maslow definiu 5 categorias de necessidades básicas humanas, que são as necessidades fisiológicas de alimentação, fome e sede, abrigo, sono, a necessidade de segurança, a necessidade de amor e pertencimento, a necessidade de estima, a necessidade de autorrealização. Mas percebeu-se que vários seres humanos, após suprir estas 5 características de necessidades, encontravam-se ainda muito carentes, sentiam-se muito vazios. Há uma carência maior do ser humano, um vazio existencial, que só pode ser preenchido, suprido, satisfeito com a presença de Deus. Nos deparamos nas mídias sociais com relatos de milionários com suas mansões, carrões, iates, seguranças particulares, mas com um vazio do tamanho de Deus. Sem contar com o anseio pela vida dos seres humanos, que faz com que a ciência busque formas de viver mais e mais, através da medicina da imortalidade, da criogenia, biologia molecular, imunologia, clonagens, enfim, uma busca incessante pela vida e pela imortalidade. Vimos na parábola que o filho mais novo tinha todas essas carências. Passava por necessidade, tinha medo de morrer e se sentia longe do Pai. Jesus supre as nossas carências, como lemos nas passagens de João. Ele é o pão da vida, ele é fonte de água viva. Ele é a porta que traz segurança. Ele é a videira que nos faz pertencer. Ele é a ressurreição e vida, que nos dá a vida abundante, que nos dá a vida eterna. E na primeira carta de João diz que ele é amor. Temos tudo em Deus, tudo para suprir absolutamente todas as nossas necessidades. Temos em Deus as 2 maiores necessidades do ser humano, que é amor e correção. O pai ideal ama o filho e o corrige. O filho mais novo representa literalmente os publicanos e pecadores. Os publicanos que traíam e extorquiam até mesmo os próprios irmãos judeus. E os pecadores que se perdiam em seus próprios desejos e eram seduzidos pelo inimigo. Jesus não apenas tinha contato com estas pessoas, como se sentava à mesa com eles e comia junto com todos eles. Talvez alguém que assista esse vídeo nesse instante agora se identifique com o filho mais novo, que saiu da casa do pai e se iludiu com as lindas embalagens que o diabo usa para embalar o pecado. Até porque, como o diabo não tem essência, ele precisa caprichar na embalagem. O desejo mundano é passageiro, traz uma falsa ilusão de liberdade, te aprisiona no pecado, vai roubando a sua alegria aos poucos, até que você se perceba em total solidão e miséria. Mas assim como este filho pródigo se reconheceu miserável pecador e voltou para os braços do Pai, se você caiu em si, se reconhecendo da mesma forma, como pecador arrependido, volte para a casa do Pai. Ele está literalmente à sua espera. Vamos à segunda lição. Segunda lição: com o filho mais velho, aprendemos
que estar perto do Pai não significa intimidade e comunhão. Os textos se encontram em Lucas, na primeira carta de João, e em Mateus. Em Lucas, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar naquela festa que o pai estava dando para o filho que voltara. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O texto na primeira carta de João: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E o texto em Mateus: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O filho mais velho representa os fariseus e escribas. Enfim, representa todos os religiosos que se julgam santos, perfeitos e irrepreensíveis, e que não percebem o quão perdidos de Deus estão. Este filho mais velho nunca se afastou da casa do pai, mas também nunca teve intimidade com ele. Ao contrário do filho mais novo, que se perdeu fora da casa do pai, este filho mais velho se perdeu dentro. Jesus, ao falar da dracma perdida, quis mostrar aos fariseus que alguns se perdem dentro da casa. O religioso pode até fazer quase tudo certinho, mas sem intimidade com Deus, Pai, será apenas um relacionamento raso, superficial. A intenção do coração do fariseu é o mérito, não é a obediência e comunhão com o Pai. O irmão mais velho se incomodou com a festa dada pelo pai para receber o irmão que estava perdido. O invejoso se incomoda com a conquista do outro. Os ciúmes e a inveja são obras da carne. E sempre, absolutamente sempre causam nos relacionamentos. Por isso são abomináveis por Deus. Há uma pesquisa que diz que é mais fácil algumas pessoas chorarem com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Muitas vezes, filhos da casa do pai têm comportamentos mundanos, como falta de perdão, falta de empatia, falta de amor. O filho mais velho diz para o pai que por anos vem trabalhando como um escravo. Prestem atenção à falta de comunhão que ele tinha com o pai. Essa falta de comunhão era tão grande que ele nem sequer se sentia filho, mas se sentia um empregado. Deus não nos ama porque fazemos as coisas certinhas ou porque trabalhamos para Ele. Embora Ele se agrade disso, claro. Mas o Pai nos ama porque somos seus filhos e porque Ele, Deus, é amor. Todas as vezes que entramos numa condição de merecimento, desprezamos a graça de Deus. Fazemos com que o centro de tudo seja nosso ego, seja nós mesmos e não o nosso próprio Deus. Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um religioso. O moralista religioso precisa ter consciência de que sem amor, nenhum trabalho ou serviço tem valia. O filho mais velho segue com a sua ira e fala: este teu filho faz tudo errado, volta para casa arrependido e você o recebe? E o pai, com todo amor, diz: meu filho, seu irmão estava morto e perdido, mas foi achado e voltou à vida.
disse meu filho, para que ele se sentisse amado pelo pai. E disse este teu irmão, para que ele não esquecesse que todos da família do pai importam. Tanto o filho que voltou, quanto esse que estava magoado. Nossa relação com Deus não pode ser baseada em nossa performance, mas sim no amor do Pai. O Pai ama todos os filhos, só que alguns filhos querem ter mais intimidade com Ele. Da mesma forma que alguns se identificaram com o filho mais novo, eu sei que agora alguns se veem no filho mais velho, vivendo tanto tempo na casa do Pai, mas sem aprender a amar, sem entender que unidos ao Pai somos um, sem entender que como corpo de Cristo precisamos conservar a unidade, entendendo que somos irmãos e precisamos viver em paz. O pastor Elias Coutinho, no domingo passado, falou da importância da unidade, a importância de orarmos pela unidade, a importância de conservarmos a unidade. A saber disso, vamos para a última lição. Terceira lição: com o Pai aprendemos sobre um amor imensurável por todos os filhos. Os textos se encontram em Lucas, na primeira carta de João, em Efésios e Salmos. Os textos em Lucas. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles, os filhos. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Adiante, mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Mais para frente, disse o pai ao filho mais velho, Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O texto na primeira carta de João. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Texto em Efésios. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça vocês são salvos. E o texto em Salmos. Mas tu, Senhor, é Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. O amor de Deus é completo e perfeito. Acabamos de ler que esse amor é compassivo, é misericordioso, é paciente e fiel. Nesta parábola 3 em 1, contada por Jesus, enxergamos o amor do Pai por seus filhos. Para Deus, não importa que 99% das ovelhas estejam salvas e seguras. Ele se preocupa e ama aquele 1% de ovelha perdida fora do aprisco. Para ele, não importa os 90% do valor das dracmas dentro de casa. Para ele, os 10% de dracma perdida têm muito valor. E da mesma forma, a preocupação com 50% dos filhos que estão mortos em pecados fora da casa do Pai. Essa trilogia de parábolas demonstra o amor do Pai, que está sempre à espera da ovelha, da dracma e do filho perdido. O amor imensurável de Deus começa com a nossa liberdade de escolha. Um filho optou por pegar os seus bens e trocar o ser filho pela herança e viver a sua vida longe do pai. E o pai o permitiu por ter livre arbítrio. E a justiça do pai o fez repartir o que tinha entre todos os filhos. O pai não deu apenas uma parte para aquele que pediu, deu para todos. O pai deu livre arbítrio para que este filho mais novo
pudesse viver a sua vida da forma como desejou. Vimos que esse filho representa os que buscam satisfazer os desejos da carne longe do Pai. Mas podemos constatar que nada preenche o vazio de uma alma, a não ser o amor do Pai e sua presença. É lindo saber que Deus mantém sempre a porta da reconciliação aberta e fica de olho no caminho que é Jesus, que é por onde os filhos perdidos voltam para casa. Ao voltar, o filho mais novo é recebido como estava, sujo e emporcalhado com o pecado. Mas ao estar novamente com o Pai, a proximidade com aquele que é 3 vezes santo faz com que esse filho ganhe vestes novas, devolvendo-lhe a dignidade. Faz com que ele ganhe um anel no dedo, firmando com ele uma nova aliança. E calçado nos pés, lhe tirando da escravidão do pecado e firmando seus pés em um novo caminho. O abraço e o beijo do Pai nos ensina que o amor cobre uma multidão de pecados. Aprendemos com o amor do Pai a não acusar, não apontar dedos, até porque este papel de acusador não é de Deus, é do diabo. Soubemos que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Testemunhamos através das passagens que, ao contrário do filho mais novo, que se encontrou em débito com o pai, sabendo que lhe devia amor, lhe devia respeito, lhe devia um pedido de perdão, lhe devia mudança de comportamento, vimos que o filho mais velho se achou na posição de crédito, esquecendo que Deus não nos trata segundo os nossos merecimentos, mas segundo o seu amor, compaixão e graça. Este filho mais velho, sentindo-se injustiçado, sem empatia e sem amor, nem sequer quis entrar na festa de celebração da vida e restauração do seu irmão que estava perdido. Mas com o amor do Pai, e sabendo que o amor do Pai é o mesmo por todos os filhos, da mesma forma que este pai foi ao encontro do filho mais novo, foi ao encontro também do filho mais velho. E com graça ensina aos filhos sobre o seu amor. Sei que algumas pessoas que nos assistem têm dificuldade de enxergar em Deus como Pai, por causa da experiência humana que tiveram de pai e filho. Seja pela ausência do pai, por omissão, por autoritarismo, por abandono, por rejeição, por agressões, por abusos, por palavras que machucaram, ou seja, literalmente por falta de amor. Mas saibam que o Pai nosso que estás no céu não age como estes pais terrenos. Seu amor é incomparável, é imensurável e pode curar o seu coração. Hoje, Dia dos Pais, temos muito o que aprender com o amor de Deus Pai por nós. Se você é um filho que está longe da casa do Pai, volte. Ele está à sua espera, pronto para fazer uma festa para te receber. Se você é um filho que se perdeu dentro da casa do Pai, se aproxime dele como filho e desenvolva a intimidade com ele. Ele anseia por isso. E para todos vocês, pais, que nos assistem, que desenvolveram as características imitáveis de Deus Pai, de serem fortes, presentes, bondosos e confiáveis, a todos vocês um feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a todos nós. Já prestes a conhecer.
sua alma se corromper. Ide buscá-lo já, ide buscá-lo já. Oh, com amor, com intenso fervor, ide buscá-lo já. Oh, que me dera contemplar agora esse filho meu. Oh, como desejo ver entrar na senda que vai ao céu. Oh, ide buscá-lo já. Oh, ide buscá-lo já. Oh, com amor, com intenso fervor, oh, ide buscá-lo já. Ide buscar meu filho já, não viu eu o céu viver. Trazei-me meu filho como está, pois tanto desejo ter. Oh, ide buscá-lo já. Oh, ide buscá-lo já. Oh, com amor, com intenso fervor, oh,